Tá gravando? Shalom, a graça e paz de Jesus. Agora a chamada está sendo gravada. Estamos aqui em mais uma aula de cura interior, aula 2. Na primeira aula, nós aprendemos sobre a cosmovisão bíblica, onde nós entendemos como é uma cura interior baseada na Bíblia de forma cristocêntrica. Hoje eu quero falar sobre a origem dos problemas do ser humano. Eu quero ler aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 15 em diante. Gênesis, capítulo 2, do versículo 15 em diante. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus da terra, todo animal do campo, toda ave do céu, os trouxe Adão para este ver com que ele chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, assim foi seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves do céu e a todo o campo. Para homem não se achava ajudador idôneo. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e sua mulher não se envergonharam. Eu vou trazer para vocês um conteúdo bem polêmico. Como aqui é um grupo praticamente fechado de teologia, com poucas visualizações, eu não tenho medo de dizer o que eu vou dizer, porque poucas pessoas estão assistindo mesmo. Então, eu vou ser bem explícito aqui nas palavras. E, de início, eu quero deixar bem claro. De onde surgiu todos os problemas humanos? Nós estamos aqui na área de cura interior, onde estamos trabalhando os problemas emocionais. E de onde surgiu os problemas humanos? Vocês leram junto comigo Gênesis capítulo 2, no versículo 15 em diante, que mostra que Deus botou Adão para lavrar e guardar o jardim. Vocês observaram na leitura que a mulher ainda não tinha sido formada. Então Deus falou com Adão do sexo masculino. A mulher, o sexo feminino, foi formado depois. Portanto, Deus entregou uma ordem para o homem do sexo masculino. Por que eu estou definindo sexo masculino e sexo feminino? Porque a palavra Adão ou homem, no hebraico, no original, ele significa humanidade. E a humanidade é macho e fêmea. Então precisamos diferenciar quem é do sexo masculino e quem é do sexo feminino em Gênesis, na leitura. Então, nesse caso, a mulher foi formada depois. Quando Deus deu ordem para Adão, Eva estava dentro dele, que ele foi feito macho e fêmea, internamente. Mas Deus falou com Adão em forma masculina. Como você pode me provar isso? Eu lhe provo isso quando Adão deu nome aos animais. Ele deu nome aos animais, sempre em casal, e ele percebeu que não tinha nenhum animal correspondente a ele.
E o próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma disjuntora idônea. Então, a distinção entre os sexos aí. O homem, sexo masculino, uma disjuntora idônea feminina. Como Adão foi nomear os animais, sempre de macho e fêmea. Isso deixa claro que a ordem que Deus deu para Adão foi Adão do sexo masculino. Por que eu estou enfatizando tanto essa questão do sexo masculino e feminino? Porque a Bíblia, ela não segue cultura. Os princípios bíblicos são universais. E nós hoje estamos na pós-modernidade, no século XXI, no terceiro milênio, e a definição de sexo hoje é algo muito polêmico, muito complexo, e tem muitas discussões. Mas esse curso aqui é um curso bíblico, cristocêntrico, com a cosmovisão cristã. Então, nesse curso, eu sigo a linha que a Bíblia direciona. E a Bíblia não se atualiza de acordo com a cultura do homem. É a cultura do homem que se submete a Deus, e não o contrário. Quem define a direção que o homem tem que tomar é Deus e sua palavra. Deus não, por exemplo, não se sujeitou à cultura egípcia quando o povo judeu estava lá. Deus não se sujeitou à cultura de Canaã quando levou o povo para a terra de Canaã, onde estavam os cananitas. Deus não se sujeitou à cultura da Babilônia, nem à cultura assírica, nem à cultura dos medos e persas, nem à cultura romana. Então, houveram várias culturas, a cultura greco-romana, várias culturas ao longo da época, várias civilizações passaram, e a palavra de Deus sempre se manteve soberana. Os princípios de Deus sempre foram os princípios da sua Torá, da sua palavra, da sua lei. E a lei do Senhor sempre foi atualizada com o reino dos céus. Então, o que isso tem a ver com cura interior? O primeiro passo para eu ministrar uma cura é diagnosticar a doença. Então, qual é a doença da humanidade? Antes de eu entrar especificamente onde eu quero falar, eu preciso gerar um contexto aqui para diminuir a polêmica. O ser humano, ele tem um cérebro, ele tem coração, ele tem fígado, ele tem rins, ele tem estômago, intestino, músculos, ossos, pele, ele tem inúmeros órgãos. Cada um tem uma função importante. E eles trabalham em harmonia. O fato de o coração ser extremamente importante, isso não quer dizer que o homem pode viver sem cérebro. O fato de o cérebro ser extremamente importante, isso não quer dizer que o homem pode viver sem fígado. Então, os órgãos humanos têm funções essenciais. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar que o ser humano é completo quando todos os órgãos estão em harmonia um com o outro. É só a comparação para eu dizer que não existe o homem ser superior à mulher e a mulher ser inferior ao homem, que tem essa polêmica, mas que eles têm funções diferentes, e isso a Bíblia deixa bem clara. O sexo masculino, você vai ver texto específico do sexo masculino, e o sexo feminino, você vai ver texto específico do sexo feminino. Portanto, Deus e a Bíblia diferencia aquilo que é masculino e aquilo que é feminino. Eu lembro quando eu estava cursando psicologia, a minha professora de psicologia dizia em sala de aula que não existia diferença entre homem e mulher. Que isso é uma diferença cultural. E aí eu não quis entrar em polêmica com ela, que ela é professora, né? Mas
Por exemplo, conheço algumas diferenças mínimas entre o homem e a mulher. Por exemplo, se você perguntar para um homem sobre a cor vermelha, e se esse homem não for nenhum pintor, nenhum artista, ele não mexer com tinta, ele não mexer com design, não mexer com gráfica, não mexer com pintura, com cores, e se perguntar para um homem comum quantos vermelhos ele conhece, ele vai dizer que vermelho é vermelho. Ele pode dizer que tem um vermelho escuro, um vermelho claro, um vermelho fosco e um vermelho brilhante. No máximo, ele vai diferenciar uns 4 tons de vermelho. E aí, se você perguntar para uma mulher quantos tons de vermelho ela conhece, a mulher não precisa ser especialista em cores. Ela vai diferenciar quase 20 tons diferentes. Porque ela pinta a unha com vários tons de vermelho, ela pinta o cabelo com vários tons de vermelho, ela passa sombra nos olhos com vários tons de vermelho, ela passa maquiagem com vários tons de vermelho, ela tem esmalte, ela tem várias coisas. Então, a íris feminina, ela tem uma percepção da cor diferente da íris masculina. Primeiro, o que é cor? Cor é absorção de luz e reflexão de luz. Então, a luz solar bate nos objetos e aquilo que reflete é a cor de acordo com a onda da reflexão. Essa onda é captada pela íris e manda mensagem para o cérebro. Então, a capacidade de perceber ondas é algo orgânico e biológico. Só nesse ponto, eu já diferencio um homem de uma mulher. Se você pegar 2 dedos aqui, ó, da ponta do nariz, e começar pelos olhos se aproximar e começar a afastar, o homem, se ele olhar para frente, ele vai ter um ângulo de visão de mais ou menos 140 graus, onde ele não vai ver mais os olhos. Se você ver o olhar periférico da mulher, a mulher consegue olhar para o lado sem precisar virar os olhos. Ela tem um campo de visão de aproximadamente 180 graus. Então, o campo ocular periférico da mulher é maior do que o homem. Ela consegue olhar para o lado sem precisar virar o olho. E o homem não, para poder ver aquilo lá, ele tem que virar o rosto. 2 diferenças básicas aí entre o homem e a mulher. Você pegar um homem e uma mulher da mesma idade, do mesmo peso, da mesma altura, e for medir a força, a estrutura muscular masculina é maior do que a feminina. A estrutura óssea masculina é mais resistente que a feminina. Isso é biologia. Então, eu não sou machista ou feminista, mas é algo que a natureza mostra. Homem é diferente de mulher. Por mais que queiram direitos iguais, etc e tal, mas homem é diferente de mulher. Mulher é diferente de homem. Ser diferente não significa ser melhor ou pior. Como eu falei dos órgãos, o coração é diferente do fígado, mas os dois são importantes. Eu não teria vindo a esse mundo se minha mãe não tivesse me parido. Então, para mim, a mulher é extremamente essencial. Então, a mulher, para mim, como esposa, tem uma função importantíssima. A mulher, como companheira, é muito importante. A mulher, para mim, é muito importante. A mulher, para a humanidade, também é muito importante, como o homem também. Eu não estou aqui qualificando quem é acima ou abaixo, melhor ou pior. Mas eu preciso deixar claro que são diferentes. Por que essa ênfase? Porque a Bíblia, ela escolheu o sexo masculino como sacerdote. É o homem macho que é o sacerdote. Adão, ele foi chamado como sacerdote e não Eva. Não foi a mulher chamada como sacerdote, foi Adão. Deus falou com Adão. Deus não falou com Eva. Deus falou com o homem. Deus não falou com a mulher. A responsabilidade de lavrar e guardar o jardim é do homem,
sexo masculino. Então, por onde entrou o pecado na humanidade? Pelo homem. A mulher comeu fruto? Comeu. Mas quem permitiu a serpente conversar com Eva? Quem permitiu a mulher conversar com a serpente? O homem era responsável para guardar o jardim. Se o homem não vigiou com a serpente conversou com a esposa desse homem. Então, se ela teve acesso à esposa dele, é porque ele foi negligente, foi imprudente, foi irresponsável, foi ou preguiçoso, seja lá o que for. Qual o motivo, qual a desculpa, qual o argumento, eu não sei. Mas Adão não cumpriu a ordem de guardar o jardim. Quando Deus falou guardar, a palavra guardar, você vê no original, tem o sentido de proteger. Só se protege algo se tem algum perigo, algum inimigo. Então Adão foi alertado que existia uma oposição, um inimigo, algo a ser guardado, algo a ser protegido. Quando Adão falha e Eva se vê conversando com a serpente, e Adão permite esse diálogo, essa conversa, ele foi negligente com a família, com a terra, com o jardim, com a ordem de Deus. Adão deu a brecha, Eva terminou o pacote. Portanto, o pecado entrou por Adão, e tanto que Jesus fala que ele veio como na forma de Adão remir o pecado. Você vai ver o próprio Jesus, ele dizendo que ele veio como o último Adão. Ele veio remir o pecado. Mostrando. Vai sol. Fecha a câmera, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, seja bem-vinda. E aí, que ele veio, Jesus, remir a brecha que Adão deu. Ou seja, a responsabilidade era do homem. Jesus veio na forma de homem suprir esse pecado do sexo masculino. E o que tem tudo isso a ver com a questão de cura interior? Simples. Isso tem a ver porque, se você observar, Deus é um Deus de aliança. E quando Deus é um Deus de aliança, ele fez aliança com Adão, depois você vai ver Deus fazendo aliança com Noé, depois você vai ver Deus fazendo aliança com Abraão, Isaac, Jacó, Israel, José, Moisés, Josué, Samuel, Juízes. Você vai ver Deus fazendo aliança com reis, sacerdotes, profetas. Você vai ver Deus fazendo aliança com Daniel, com Esdras, com Neemias. E sempre Deus entrega a responsabilidade da terra, dominai sobre os animais. Deus falou com Adão, dominai, governai. Ele entregou ao homem. Então, se a humanidade está adoecida, é responsabilidade do homem toda essa doença. A mulher tem essa habilidade? Tem. Como co-participante, como companheira, porque ela também pecou, ela comeu do fruto, ela participa do pecado, mas a responsabilidade maior é do homem. Deus levantou os sacerdotes e sempre, continuamente, você vai ver o sacerdote quebrando aliança, o sacerdote falhando, o sacerdote errando. Você vê isso com Noé falhando, você vê Abraão falhando, você vê Davi falhando, você vê Salomão falhando, você vê Samuel falhando, você vê sempre os homens, eles sempre deixam brechas na família, na nação.
a liderança falhando constantemente. Você vai ver ao ponto que Deus teve que enviar seu próprio filho, Jesus, o único que foi perfeito, o único capaz de ser um exemplo perfeito, um modelo perfeito. Depois de Jesus, ele levanta a igreja como responsável e a igreja segue falhando continuamente. Ele colocou a igreja com princípios espirituais. E a igreja tem quebrado esses princípios constantemente. Hoje, na aula de hoje, eu quero destacar que o problema da crise emocional do homem começou lá em Gênesis, quando Adão não guardou o jardim. Permitiu Eva ser visitada. O pecado entrou. A questão do sacerdócio masculino. Isso, se você observar, Deus, ele é pai. Ele vem suprir essa questão da paternidade humana. Porque Adão, como pai de todos os homens, ele falhou. Ele falhou ao discipular Caim e permitiu Caim matar Abel. Ele falhou a orientar Eva. E assim você vê Adão como sacerdote, como pai de família, como cabeça solar, quebrando aliança. Depois, Deus faz aliança com Abraão. Abraão vai lá e gera em Agar um filho bastardo, Ismael. Então, Abraão falha como sacerdote em organizar sua família. Você vê Abraão com Isaac. Se você observar a educação de Abraão com Isaac, você vê uma proteção excessiva de Abraão com Isaac. Se você estudar o padrão psicológico de Isaac, você vai ver que ele tem um perfil de um menino mimado, super protegido, filho preferido do pai. Abraão deveria educar Isaac e formar para dar continuidade à mensagem de Deus. Como é que você afirma isso, Mateus? Você vê Isaac tendo dois filhos, Jacó e Esaú. Isaac tem preferência por Esaú. Isaac não disciplina Esaú. Isaac permite Esaú casar com mulheres estrangeiras. Isaac não cuida de seus filhos. Por quê? Porque o pai, Abraão, não educou Isaac para Isaac poder transmitir para gerações posteriores. Você vê que há uma quebra de transmissão da mensagem de Abraão para Isaac. E você vê se repetindo em Jacó. Jacó como cria os filhos dele. Acepção de filhos, diferença de filhos, várias esposas. E cada um trata de um jeito diferente. Então você vai ver que algo que vai sendo quebrado de geração em geração. Você vê o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, cria os filhos desordenadamente. A questão da paternidade, ela percorre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse com uma grande crise. Um pai, ele tem a missão de proteger sua família, passar segurança para sua família, dar direção e destino à sua família. Ele é o que dá o suprimento à família. O pai é o referencial da menina. O pai é o referencial do menino. Toda menina se espelha no pai como modelo de homem, modelo de masculinidade, o modelo que ela vai escolher como futuro marido. É o pai que protege a menina, é o pai que educa a menina. O menino se espelha como pai, como exemplo, para imitar, para repetir padrões. Você vê como a função paterna é importantíssima. E quando esse pai ele é negligente com sua família, ele gera uma família com medos, porque não protegeu, sem segurança, aí desenvolve síndrome de pânicos, ansiedades, angústia. Se ele não tem uma presença paterna
ele gera essas carências emocionais. Os filhos e a esposa não se sentem valorizados, não se sentem amados, não se sentem respeitados, não se sentem importantes. E aí eles ficam com essa crença de desvalor, desamor, desamparo. Olha quantas coisas acontecem em doenças familiares por causa da questão da paternidade. Observe o quanto o mundo está corrompido por figuras masculinas no poder que não representam bem suas nações. Observe o peso e responsabilidade que tem nessa questão da paternidade na área emocional do ser humano. É o pai que forma os seus filhos. E a mãe, o que é que a mãe faz? A mãe, ela tem um sistema límbico mais desenvolvido. O pai tem um córtex pré-frontal mais desenvolvido. A razão, a consciência, a decisão, planejamento, organização, administração, liderança, tá tudo aqui. A mãe é emocional, sistema límbico. Então ela tem a questão da a parte sensorial, sensitiva, sensibilidade. Então a mãe ela é o equilíbrio da família. A mãe é aquela que regula as emoções. A mãe é que prepara o ambiente. A mãe que amamenta os filhos. A mãe que acolhe. A mãe que faz aquela parte do acolhimento, do preparo da toda a estrutura. Ela tem a função importantíssima também. Quando a mãe é negligente, gera filhos desequilibrados. Quando a mãe é negligente, gera filhos neuróticos. Quando a mãe é negligente, gera filhos disfuncionais. É claro que a mulher tem uma habilidade, mas a mulher é reativa. Quando o homem ele passa equilíbrio para a mulher e segurança, a mulher, ao se sentir protegida, ela responde a essa proteção. Mas o ambiente que a mulher é criada, que ela não sente essa segurança, essa proteção, ela quer reagir e tomar a frente porque foi deixado um vácuo nessa família de que o homem não assumiu seu papel e desestrutura toda a sociedade, toda a nação, todo mundo por causa da questão masculina. E aqui no Brasil ainda é gravíssimo isso, porque o Brasil, os portugueses, eles se relacionaram com muitas índias ao chegar aqui no século XVI, século XVII, se nós com índias e com africanas, e o que aconteceu? Os filhos indígenas e os filhos africanos, os portugueses não assumiam. Esses filhos foram jogados praticamente no mato como crianças selvagens para se virar sozinha. Foram os primeiros brasileiros. Quando foram colonizar aqui no Brasil, no século XVIII mais ou menos, século XIX, a cidade de Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, que foram as primeiras cidades a ser colonizadas aqui no Brasil, surgiram as favelas. Nas favelas, os homens tinham relações sexuais com várias mulheres, tinham vários filhos e não assumiam esses filhos. E essas crianças foram criadas sem pais aqui no Brasil. Então nós somos uma nação órfã muito do pai. O pai, ele é um homem, muitas vezes aqui na nação brasileira, que ele faz o filho, mas ele não ama, não cuida, não está presente. Se você for hoje, no qualquer presídio no Brasil, todos os presidiários que foram feita a pesquisa, eles têm problema com a figura paterna. Eles podem ter uma mãe excelente. Se foi o pai ausente, quebrou a família. Uma mãe solo não substitui o pai. Nunca. A função paterna não é substituível por uma mãe, por melhor que a mãe seja. Então nós temos essa quebra que geram doenças emocionais. Lá em Gênesis 2, no Jardim do Éden, começou tudo isso. E agora vamos para a igreja. Quem é que assume a função do pai hoje? O pastor. Se a gente observar hoje os pastores das igrejas hoje, o que acontece com os pastores? Eles pregam, eles oram, eles ficam no púlpito, mas ele não apacenta as ovelhas. A grande maioria dos pastores hoje não apacenta as ovelhas.
Eles ficam nos seus púlpitos cuidando das ovelhas. E o que acontece com isso? Nós temos hoje igrejas religiosas com esse líder que está representando suas igrejas, que não cumpre a sua função de pastor. Ele é um pai espiritual. Todo pastor é um pai espiritual. Ele vem com essa função de curar a igreja. Ele é o representante de Cristo. Ele é a imagem e semelhança de Jesus. Ele é o referencial de Jesus para suas ovelhas. Então, se o pastor não assume esse papel de um pai espiritual, as ovelhas se sentem desprotegidas e os lobos vêm nesse rebanho e devoram essas ovelhas. Estamos cheios de lobos devoradores no nosso meio. E o pastor precisa assumir o seu papel de pai espiritual. Porque quando a pessoa vem para a igreja, ela vem com problema de drogas, problema de bebida, problema de divórcio, problemas emocionais, vício diverso, problemas financeiros. E o único lugar que ele procura socorro é na igreja. Quando a gente vai lá para o Monte Sinai, no deserto, quando o povo foi libertado para o Egito, e Deus aparece para o povo disse o quê? Que você, Moisés, fale conosco e não Deus, para que não morramos. O povo não procura Deus. O povo procura o líder espiritual. O líder espiritual representa Deus para o povo. Nós vimos isso com Moisés, depois nós vimos isso com Samuel. Eles chegam para Samuel: Samuel, levanta um rei humano para cuidar da nação, porque o povo não sabe buscar a Deus. Então o povo joga para o líder humano a responsabilidade de representar Deus como sacerdote e profeta para eles. Esse pastor, quando ele tem uma maturidade espiritual, cheio do Espírito Santo, ele entendeu qual é o chamado dele, ele vai treinar a sua igreja a ter autonomia e não dependência emocional para aprender a buscar a Deus. Mas é um processo de transição, porque a cultura evangélica, a cultura religiosa é buscar o pastor e não buscar Deus. As pessoas não têm o costume e a cultura de orar sozinho. As pessoas não têm o costume e a cultura de ler a Bíblia sozinho. Então as pessoas procuram nos líderes. E cada vez mais nós temos visto escândalo no meio evangélico de grandes líderes quebrando. Isso vai quebrando o quê? O homem deixa de acreditar em Deus porque seus representantes estão quebrando a imagem de Deus. Tudo isso gera insegurança emocional, crise, ansiedades, angústias e problemas emocionais. Qual é a resposta? A resposta que temos que entender que a nossa cura e restauração está em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e não no homem. Nós precisamos ter autonomia de buscar a Deus e buscar nossas respostas de cura em Deus. Eu tenho que entender que o pastor é um homem humano, limitado, que tem suas falhas, dificuldades, e eu preciso ter a maturidade espiritual de ir diretamente para Deus e não para o líder humano. E aí eu vou assumir a responsabilidade da minha cura interior. Então, hoje, na Terra, grande número de problemas que nós temos hoje é do ser masculino que não assume sua função de pai, de líder, de sacerdote, líder de nações, líder de igrejas, líder de famílias, cuidando dos seus filhos. E, em contrapartida, você que está me ouvindo, e você provavelmente teve um pai ausente, porque hoje é raro um pai presente. Você que teve um pai que nunca lhe botou no colo, nunca disse eu te amo, nunca lhe deu a atenção que você precisava, nunca lhe deu o carinho que você precisava, nunca sentou para conversar com você, te instruir na vida, te orientar, te educar.
Você agora vai ter que aprender diretamente de Deus, do Espírito Santo de Jesus. Se você tiver a bênção de ter alguém representando esse pai em sua vida, glória a Deus. Mas se você não tiver, tem que buscar em Jesus essa resposta. Buscar no Espírito Santo. Na terapia humana, secular, naturalista, você não vai ver esse tipo de ministração. Lá, eles nunca vão diferenciar o homem da mulher, pai e mãe, dizer que a saída é do pai. Não. Mas aqui, você está aprendendo segundo a Bíblia. E a Bíblia mostra a origem das crises emocionais. A origem dos problemas emocionais. Quando você entende onde estão os problemas, você está habilitado a procurar a solução. Eu coloquei uma imagem lá no grupo, que eu vou desenvolver ao longo do curso, e essa imagem... Oi? Vocês estão me vendo aí? Acho que minha imagem sumiu aqui para mim. Tá me vendo? Ah, voltou. Voltou para mim aqui, desculpa. Perfeito. Então, aquela imagem ali, você vai ler, vai ver. Crer, sentir, compartilhar. Crer, sentir, viver, compartilhar, propagar e ensinar. O que é aquilo ali? Um mapinha de cura interior. A Bíblia, ela fala de fé. Mas a nível terapêutico, a palavra seria crenças. Nós somos formados por crenças. Então, quando Deus fala sobre crer, Ele está te ensinando a você ter crenças. Porque grande parte dos problemas emocionais está baseada nas suas crenças. Você tem crença que você não tem valor. Você tem crença que você não merece ser amado. Você tem crença que é a pessoa desprotegida. E cada crença dessa desenvolve uma doença. A crença do desamparo faz ter síndrome de pânico, faz ter medos, porque você acha que ninguém lhe protege, ninguém cuida de você. Muitas vezes teve um trauma na infância onde você não teve amparo. A crença do desvalor traz complexa inferioridade, baixa estima e traz muitas vezes depressão e angústia. A crença do desamor, isso. Perfeito, pastor Chave. A crença do desamor, ela, ao não se sentir amada a pessoa, ela vai gerar dependência emocionais por outros. Vai buscar suprir, muitas vezes, através de vício, outras formas erradas. Então, quando Deus fala sobre crer, Ele trabalha essas crenças suas. E aí, na sua mente, Ele mostra o quanto você é amado por Ele, o quanto você é importante para Ele, o quanto Ele te dá uma identidade nova, um caráter novo, o quanto Ele lhe protege e cuida de você, quebrando essas crenças. Porque de acordo com suas crenças, você vai agir. Esse é o item 1. O item 2, sentir. Quando você louva, quando você adora, quando a presença do Espírito Santo vem, ela gera emoções. Nós somos também pessoas emocionais que temos almas, sentimentos. E é preciso tratar essas emoções, regular essas emoções, equilibrar essas emoções, direcionar essa energia emocional. Então você vai ver muito Deus trabalhando também a parte emocional sua. Muito em Salmos isso. Nós precisamos saber lidar com nossas emoções. Finalmente, o item 3, viver. Já é a parte nossa do comportamento. Como nós lidamos com nossos pensamentos e emoções e se comportamos diante de situações, decisões, todas as questões que vivemos constantemente. Então a Bíblia vai ter vários passagens explicando sobre como viver em Provérbios, em Eclesiastes. Paulo orienta, Moisés orienta, Levítico orienta, Tiago. Finalmente, tem o compartilhar.
Nós somos pessoas que temos que viver em família, em comunhão, em comunidade. Aprender a ter relação com outros, comunicar, ter limites, vínculos. Aprender a amar e ser amado. A perdoar, ser perdoado. Aprender essas conexões. Quando vivemos tudo isso, crenças, emoções, vida e relacionamentos, nós estamos prontos para o item 5, que finalmente nós vamos estar prontos para poder agora levar essa vida propagando o evangelho e ensinando outros a viverem isso aí. Mas como diz o nosso amado professor Charles, nosso pastor, tem um método de Esdra. Eu só posso aplicar o que eu estou vivendo. Então, eu só posso discipular, levar o reino, impactar vidas e ampliar esse reino quando eu vivo os 4 itens anteriores. Crenças, emoções, vida e compartilhamento. Então, tudo isso, quando você tem uma cosmovisão bíblica cristocêntrica, você aprende, através da cor interior bíblica, de como você tratar tudo isso para viver as verdades do evangelho. Então, a Bíblia ela trata o espírito, alma, corpo, comportamento, vida com o outro, vida em sociedade, para nós levarmos essa vida. E tudo isso influencia a nossa saúde emocional. Porque se eu estou bem comigo, se eu estou bem com o meu próximo, se eu estou bem com Deus, eu tenho uma vida emocional saudável. Eu tenho uma vida emocional equilibrada. Mas a pessoa que se isola insurge contra a sabedoria. Deus nos fez pessoas sociáveis. Não é bom que o homem esteja só. Então Deus nos fez para ter comunhão, intimidade, relacionamento, amizade. Peço até aqui perdão a irmã Marisol que me ligou, eu não pude atender ela, não retornei. Eu estava com meu filho, que eu tenho um filho autista que me sobrecarrega às vezes, mas devia ter atendido. Já aqui em público, peço desculpa aqui a Marisol. Mas nós temos que estar em comunhão. Nós precisamos estar unidos, em união, em unidade. E isso é importante para a nossa saúde emocional também. Então, tudo isso nós vamos trabalhar aqui nesse curso. Nós estamos aqui aprendendo, segundo a Bíblia, como tudo começou. E lá em Gênesis, como foi capítulo 3, que vai ser tema de outras aulas, a gente vai ver isso mais detalhadamente. Mas hoje, a minha ênfase na aula de hoje é isso. Eu quis trazer hoje a importância do homem, o sexo masculino, a paternidade, na cura das nossas emoções. Eu ainda vou ter muitas aulas aqui que vou te explicar sobre traumas, bloqueios, todas as crises emocionais que vivemos, explicar como tratar em nós mesmos, como ministrar na vida de outro, porque as pessoas precisam entender que aplicar cura interior não é a mesma coisa de pregar e de ensinar. Tem técnicas específicas que eu vou orientar vocês passo a passo como cuidar de uma pessoa com crise de ansiedade, crise de pânico, crise de depressão e inúmeras outras crises. Mas isso vai ser ao longo das próximas aulas, ao longo desse curso. Hoje, eu quis enfatizar a importância do homem como sacerdote do lar, como um pai de família, como líder de sua casa. Isso reflete na saúde emocional de sua esposa e de seus filhos. Que, infelizmente, muitos nós homens temos sido negligentes com nossos lares e precisamos assumir nosso papel. E as mulheres nunca vão substituir o papel de um pai na vida de seus filhos. Então, para isso, quando não tem esse homem presente, nós temos que buscar em Deus essa figura masculina paterna. Quando você não tiver a oportunidade de ter uma presença masculina que possa suprir essa carência. E, de antemão, entendendo que o nosso foco é a eternidade, muitas vezes vai ter crises emocionais que nesse lado, nesse plano, nós nunca vamos resolver.
E nessa hora, precisamos ir para a cruz de Jesus, confiar, como Abraão em Hebreus 11, ver de longe, tomar posse e viver a promessa como se ela tivesse se cumprindo. Eu encerro essa mensagem hoje, porque eu não quero trazer conteúdo para embaralhar sua mente. É muita informação, é muito conteúdo. Nós vamos passar ao longo de 9 meses aqui com muitas aulas. Mas esse tema eu queria trazer para a aula de hoje, que eu acho de suma importância a gente entender o quanto nosso pai faltou em nossa vida e quanto de feridas emocionais nós temos pela ausência desse pai. E que hoje devemos buscar em Deus, o nosso pai perfeito, para curar nossas feridas emocionais. Jesus é o modelo do homem perfeito. E ele é nosso exemplo referencial de cura. É ele que nos ama, que cuida de nós, nos protege, nos dá valor, nos dá significado, identidade, propósito, sentido, direção. E que possamos ter Deus como nosso referencial nessa área para encontrar socorro. Nas aulas seguintes, eu vou explicar passo a passo como a gente viver essa cura interior, nos mínimos detalhes. Mas por hoje, tá bom essa aula e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pode encerrar o vídeo, Pastor Charles. Shalom, shalom. A graça e paz, Senhor Jesus, a todos.